O QQQ foi buscar um maior nível de gama para o dia de ontem, dia 5 de março, por volta dos 492, 490. Depois que ele bateu nesse preço, ele disparou. Quer entender como esses níveis de gama funcionam? Se liga no vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Começando pelo QQQ, estou aqui no gráfico de 5 minutos do ativo. Nós vemos que ontem, no começo do dia, ele ficou consolidado, aparentemente aguardando alguma notícia, algum dado econômico. Aqui, às 1 da tarde, ele caiu e foi buscar um maior nível de gama para o dia de ontem, que era por volta dos 490, 491. Ele foi exatamente lá, achou suporte nessa área, tanto é que está mostrando aqui X4, achou suporte nessa área e disparou. Aí no final do dia aqui deu uma consolidada exatamente próximo aqui do 1 Day Max, que é um cálculo matemático dizendo qual que deve ser a faixa de preço que o ativo deve permanecer. Então nós temos 1 Day Max e na parte de baixo 1 Day Min, tá? Que normalmente ele deve permanecer aí mais 60% das vezes nessa faixa de preço dentro de um dia. Mas antes de partir para o S&P, para você que chegou agora no nosso canal e não sabe do que eu estou falando, do que é o Gama, bom, para resumir, o Gama nada mais é do que pontos de interesse do mercado. Então, estamos falando de interesse dos investidores varejo, que é eu e você, e do market maker, que são a contraparte, os bancos, as corretoras. Então, quando você compra um contrato de opção, alguém tem que estar vendendo. Muitas das vezes, essa contraparte não é outro investidor varejo, é o banco, é a corretora. Então, para se proteger contra aquela venda de call, por exemplo, ele precisa comprar o ativo. Então, nesses níveis, mostra o interesse do mercado como um todo. E aí, quando eu entro na minha plataforma do MentorQ, que eu vou entrar no final desse vídeo e mostrar para vocês, então, quando nós vemos uma grande quantidade de gama em algum preço, que todo dia tem uma maior concentração de gama em algum strike, o mercado costuma buscar esses strikes, tá? Esses preços. Então, por isso que o Gama é tão poderoso e esses dados aqui são tão efetivos. É só voltar o vídeo anterior, 3, 4, 5 vídeos, e você vai ver todo dia, praticamente, ele respeita, ele vai para esses preços de grande quantidade de Gama, tá? Então, para simplificar, é isso. Vamos para o S&P. Aqui no S&P, mesma coisa. Consolidou no começo do dia, teve uma movimentação de baixa, encontrou um suporte aqui próximo do GEX3, tá? Que era uma quantidade grande de gama também para o SPY para o dia de ontem. Depois ele disparou, tinha uma quantidade grande aqui também de gama, tanto é que o ativo, a princípio, recuou, rejeitou, consolidou, mas o mercado como um todo queria que o mercado subisse. E aí ele subiu um pouco mais e consolidou aqui até o final do dia. Partindo para as ações, nós vemos aqui que a Apple com uma movimentação similar, consolidou no começo do dia, caiu aqui próximo das 1 da tarde, depois subiu e consolidou aqui no final do dia. No caso aqui da Apple, ela consolidou próximo do put suporte, que era uma grande quantidade de gama. A Nvidia, por outro lado, ela fez basicamente o mesmo movimento, porém com maior swings.
né, com maior amplitude nos movimentos. Então, ela chegou aqui a bater uma, duas, algumas vezes aqui, né, nesse put suporte, que era importantíssimo esse preço, continua sendo importante. Vamos ver a movimentação de hoje, para o dia 6. Ele está perdendo aqui o 115. Vamos ver o que vai dar. Mas subiu, só que, como eu falei, a amplitude dos movimentos era bem maior. E aí terminou aqui na faixa do 117. Agora estou dentro da minha plataforma do MentorQ. Lembrando que esses dados que você viram na minha tela do TradingView, não é o TradingView que disponibiliza essas informações. Plataforma, uma empresa terceirizada, que me provê essas informações. Então, agora eu estou na plataforma deles, estou com a quantidade de gama do SPY para o dia de ontem, dia 5/3, no começo do dia. Então, nós vemos aqui que a barra verdinha é o GEX positivo e a barra vermelha é concentrações de GEX negativo, concentrações de gama negativo, tá? Então, nós vemos aqui claramente que os 570 no começo do dia, sendo que o ativo estava por volta de 576, ele poderia buscar, por mais que tinha uma quantidade de gama aqui, a maior era nos 570. Se a gente ver aqui na parte de baixo, o GEX, que é a concentração de gama, nós vemos a escala de menos 40 milhões até 40 milhões. Então, aqui, claramente, os 570 eram um alvo para o SPY. Ele chegou próximo, ele chegou nos 471 por volta desse preço, e foi onde encontrou suporte e aí subiu. Olhando para o mesmo gráfico agora da NVIDIA, nós vemos que tinha bastante gama positivo na parte de cima, interesse no mercado em puxar a NVIDIA para cima. Só que em destaque aqui, em gama negativo, tinha exatamente o 115, que foi onde ele encontrou suporte. Tá? Então, ele encontrou suporte no 115 e disparou para cima. Tá? Então, nessa escala, é uma quantidade menor comparada com o SPY, mas aqui, comparando gama positivo e negativo da NVIDIA, era o maior ponto de interesse, o 115. Olhando um pouco mais a fundo para o QQQ, para a gente ter uma noção do que o mercado quer fazer, aqui nós temos alguns scores, algumas pontuações diferentes. Então, sobre a sazonalidade, que está negativa, não é um bom momento para comprar. Momento está baixo, volatilidade está alta, e as opções, o interesse de opções está baixo. Tá? Então, é um bearish outlook. O que quer dizer que os vendedores estão no controle. Condição do gama está negativo, então tomem muito cuidado. Por mais que o ativo subiu ontem, como eu mostrei para vocês, os ativos hoje já estão caindo, devolvendo tudo que subiu ontem. De novo, saindo já faz alguns dias. Então tomem muito cuidado com esse mercado. Se nós olharmos para uma inspiração um pouco maior para ver o que pode acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas aqui para o mercado, então nós temos aqui para o dia 6, que é o dia de hoje, mercado dividido para o QQQ. Provavelmente ele vai estar abrindo aqui por volta dos 496, tá? O mercado está caindo aí um pouco. Para o dia de amanhã, que é sexta-feira, o mercado, o interesse é puxar o mercado para baixo por 490. Então, no curto prazo, é mercado para baixo, tá? E pegando para o dia 21, que é um vencimento bem mais importante, ainda assim nós vemos uma quantidade de gama se sobressaindo aqui na parte de baixo, gama negativa, tá? Então, o mercado só vai deslanchar se ele realmente conseguir passar dos 510 aqui, e aí possivelmente vai surgir cada vez mais gama positivo,
continuar puxando o mercado para cima. Se não passar dos 510, tem que tomar cuidado, tá? O mercado pode consolidar e continuar caindo. Só acima dos 510 eu fico confortável em abrir posições compradas, tá? E aqui no vencimento 6, mesma coisa, olhando lá para o longo prazo, investidores não acreditando na alta do ativo, o que é preocupante. Bom, se você quer entender mais sobre isso, quer que eu olhe algum ativo em específico e olhar o Gama, é só comentar aí abaixo que eu olho no próximo vídeo. Até mais.